TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até as vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita. Alguns avisos, né? Nós temos um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com, e tem meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo, tá? E eu agradeço aqueles que o fizeram, 249-8801-4001. Manda uma mensagem para mim e aí eu respondo. Ou já falo diretamente com a pessoa, tá certo? O programa também é visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Correio da Manhã, pelo Facebook. Correio da Manhã. Dentro do Correio da Manhã vai abrir uma outra página, vocês escolhem Enfoque Espírita. Vocês vão ver todos os nossos programas ali gravados. Assim também como no Instagram, a mesma coisa, tá certo? O importante também é que aqui no interior do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, Teresópolis, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, vocês vão ver o programa Enfoque Espírita já gravados, e assim também como toda a programação do canal TV Correio da Manhã, o canal 16 de Petrópolis, tá certo? E hoje nós temos também o Paulo César da Silva, né? Ele é palestrante, trabalhador e declamador de poesia. Isso eu acho fantástico. Lá do grupo Espírita Jesus e Maria, Rua Gregório Cruzic, 446, lá no Itamaraty. Seja bem-vindo, Paulo César. As suas considerações iniciais. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, mais uma vez, eu poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês, né? Que a nossa conversa possa ser útil para aqueles que nos vão ver e ouvir, né? Que a paz permaneça no coração de todos, né? E que sejamos abençoados aí com boas palavras, uma boa conversa e que a gente saia daqui aprendendo alguma coisa, nem que seja eu e você. Olha, primeiramente somos nós, não é? Ok. Então, gente, vamos logo iniciar. Palavras de Vida Eterna, né? Lá do Chico Xavier, vindo de Emmanuel. E nós estamos exatamente no capítulo 173, Rixas e Queixas. Olha, é uma coisa maravilhosa esse texto. E também o Paulo me enviou rixas e queixas neste livro. Mas também tem, no Fonte Viva, nós temos no capítulo 51, Sepulcros Abertos. Lá onde Paulo de Tarso, em Romanos, capítulo 3, versículo 13, fala também disto. Muito bom o texto. Vou então, Paulo, vou pedir que a gente possa intercalar e fazer os comentários, tá certo? Vamos lá. Rixas e queixas. Abre aspas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
achamos isso na Bíblia, em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Olha lá. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha, aí é o tal negócio, né? Quanto a boca foi feita para se falar coisas boas, com certeza. Mas tem ainda espíritos não letrados que também utilizam o outro lado. E que Jesus, sempre, que é o nosso exemplo máximo dentro do planeta Terra, sempre procedeu com boas palavras. Ele acolhia as más palavras, mas ensinava aquele que as emitiu com coisas boas, para você se transformar. Não é? Você quer fazer alguma... Só eu gosto às vezes de ir lá no caso, no Novo Testamento, pegar, Isso, né? isso. Vamos lá na Uhum. carta, eu vou te dizer só um pouco do contexto disso que acabou Sim, de tá dizer, né? certo. Que ele começa no versículo 8 dizendo assim: Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aí, quer dizer, de uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Quer dizer, está realmente, né, é uma maneira de dizer que isso serve para todos nós, né? Porque às vezes eu estou aqui falando sobre o Cristo, sobre evangelho, coisa e tal, mas daqui a pouco eu meto malho em alguém, Não, aí entende? é isso que eu diz aqui, né? Para Como não você diz. fazer. Então, nós temos que. O Evangelho não é algo para ser apenas lido, colocado digamos, na memória para você repetir, não. É algo que nós temos que colocar dentro de nós mesmos e usar na vida. Com E certeza. realmente, né, essa isso que fala aqui, como é que o Emmanuel vai Emmanuel, falando sobre palavras de... rixas e queixas, né? É o que nós Exatamente. fazemos. Rixas, quer dizer, a gente vai fazer confusão, fazer, né? Falar mal do outro, coisa e tal. E se queixar, achar que tudo está ruim, né? E não. Então, e aí a boca que é feita para falar de coisas boas, a gente começa a falar só o negativo. Exatamente. Então vamos lá. Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. A justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias, e a cada hora precisamos dela para a garantia da paz. Quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Aqui, exatamente, as questões graves é como lá Tiago diz, né? Lá na parábola de Tiago. Essas coisas não deveriam ser assim. O sujeito falar coisas boas e, de repente, por um xiste, começa a falar coisas horríveis. Não é dessa forma. Ou você anda num lado ou você anda do outro. Agora, tem também o caminho do meio, gente. É esse que ele está dizendo aqui. O sujeito faz as duas coisas. Mas nós sabemos, através das palavras de Jesus, que temos que escolher um caminho, que é o do bem. É falar coisas boas. Ah, mas as coisas tão ruins, mas não agrave mais com as tuas opiniões, que o pessoal não quer nem saber qual seria a sua opinião, sabe? Ou o pessoal diz assim: ah, fulano é isso, é aquilo, aquilo outro. Você conhece o cara para falar dele? Não. Então, ó, fecha a boca. Vamos rezar para que ele se modifique. Não é assim? Isso.
E até temos que observar mais uma coisa aqui, que isso não quer dizer que não é uma coisa para o exterior nosso, não. Isso é saúde para o Perfeito. indivíduo. Porque quando você está falando alguma coisa negativa, o teu organismo começa a assimilar essa negatividade e começa a funcionar mal. Pois é. Então já temos que passar para a folha que o Paulo me emprestou. Prestou não, ele passou para mim. Olha lá, olha. Ali no segundo parágrafo diz assim, mais ou menos. ah, Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo. Isso é o negativo, né? À maneira do vaso de lodo. Passam a sintonizar exclusivamente com males. É isso aí. É o que você acabou de nos dizer. Gente, se você, o Paulo falou bem, é saúde para o nosso corpo, sabe? É, Saúde. Mas não é saúde. Eu estou com gripe. Só porque você está com gripe não quer dizer que você vá falar impropérios para os outros. e as queixas, né? As Hoje queixas. a neurociência já fala sobre isso, porque o pensamento ele é muito importante para nós. Sim. Porque quando a gente está falando aqui sobre a palavra, o falar, mas nós só falamos aquilo que pensamos. Quer dizer, Uhum. quando eu falo um mal, eu já gerei um mal dentro de mim, Sim. né? E nós não estamos falando, nós podemos analisar uma situação, isso é uma coisa. Agora, falar mal, né? Falar palavras assim pouco louváveis, né? A queixa, a pessoa viver se queixando, tudo isso faz com que nós permaneçamos doentes. Entende? Exatamente. Então, na verdade, quando o Paulo fala aqui, né, nessa carta, né, e hoje, para nós, ele está falando de saúde, para você ser uma pessoa saudável. Nessa outra Da fonte mensagem, viva. né, que é uma passagem em Romanos, que fala que a sua boca não seja um túmulo aberto. Sim. Entende? Não seja um Exatamente. túmulo, quer dizer, não faça da sua boca um túmulo. O túmulo, quer dizer, só tem morte e podridão. Entende? Então, que a sua boca seja algo de luz, né? De incentivo para as pessoas, de harmonia. Jesus nos lembra uma passagem quando ele diz assim: Vós sois igual a túmulos caiados. Caiados é pintados por fora, mas por dentro, É a morte e a podridão. sabe? Mas nós temos a opção de melhorar isso. Mas não tem a menor dúvida. Sabe por quê? Muitos só pensam, voltando ao texto lá do Paulo, muitos só enxergam apenas defeitos e pontos frágeis. Gente, mas na vida de um indivíduo não é somente coisas ruins. Tem coisas boas que ele fez também, mas não tem a menor dúvida. E É, aí nós vamos vendo o quão é importante nós sabermos agir corretamente. isso você falou, que tocou sobre algo que é também muito importante observarmos. Há pessoas, e nós somos assim, né? Tem pessoas que são um pouco piores, em tudo eles veem negatividade, Sim. né? Existe pode ser verdade, parábola, mas ela é interessante, que Uhum. falam sobre Jesus que estava caminhando com seus discípulos, que naquela época eles andavam muito. E quando eles passaram por um determinado caminho, tinha um cachorro morto já há alguns dias. E esse cachorro, naturalmente, estava em decomposição, Uhum. né? Uma catinga, né? Um Com cheiro cheiro horrível. horrível. E aí os discípulos, mas que coisa horrível, eu não queria nem ver. Então, e aquela coisa, né? Natural do ser humano, nossa Senhora, passar longe. E aí Jesus se aproximou do cachorro, olhou e disse para os discípulos:
vocês já viram que lindos dentes tinha esse cachorro? Quer dizer, é uma Mesmo ali. demonstração que mesmo no meio da podridão existe algo belo, Belo, entendeu? exato. É apenas então que nós estamos vivendo num mundo conturbado e Uhum. vamos ficar presos só às conturbações, mas existe tanta coisa bela Boa, que nós exato, esquecemos de olhar, né? exato. Vamos lá, sua vez. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Aqui eu acho interessante aqui nos mínimos atos, porque é exatamente isso. Até Exato. ele está falando algo de fila aqui, quando a gente está na fila do ônibus, do banco, essas coisas, e a gente é o que mais. Aí tem uma pessoa do teu lado lamentando, não, mas isso demora, que isso é ruim para chamar outro. Eu já tive aqui. Aí é aquela lamentação, você ficar Tempo ali todo. 20 minutos, as pessoas lamentando na sua cabeça, né? E se você não tem nada a dizer, se você diz alguma coisa, às vezes eles até param de falar, né? Você quer mudar de assunto e não Não consegue, consegue. entende? Então, é isso, nos mínimos atos. Exato. Usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Quer dizer, então, às vezes, né, num momento, quando você chega, dá um bom dia para a pessoa, é um ato mínimo, mas que você faz aquilo de coração, Sim, você impregna o ambiente, as pessoas com aquele teu ato, com né? Às certeza. vezes o indivíduo até muda a sintonia dele, Exato. entendeu? Ou uma palavra, vá pedir licença, né? As pessoas falam, mas as pessoas, as pessoas não importam, o que importa é você. Você. Você vai ser atendido no banco, aí a pessoa que está no caixa, quando você chega, pô, chega com um sorriso, com coisa que aquela pessoa está trabalhando, e às vezes ele não está passando bem por inúmeras razões. Mas aí você, com respeito, né, respeito, carinho mesmo no trato, coisa e tal, por Exato. favor, ele está ali trabalhando, mas você pede por favor, por favor, poderia ver aqui a minha conta que tem esse problema que eu estou, né, você poderia me orientar, coisas assim. Exato. Quer dizer, o indivíduo se sente mais útil, embora ele está trabalhando, está fazendo o trabalho dele, mas ele, né, vai também, ele vai se impregnar com esse teu gesto. Então, eu é que tenho que fazer isso, não é o outro. Eu não tenho que reclamar que o outro me tratou mal. É claro que a gente não gosta, mas Mas aí entra aquele detalhe. Como será que está essa pessoa? essa O que pessoa, aconteceu, o que né? aconteceu? Então, vamos lá. Ah, todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Claro, são leis que nós devemos ah, nos orientar para não virar um caos a via pública. A hora que você for atravessar a rua, primeiramente, por favor, não desçam do meio-fio. Fique na calçada. O sinal parou, é sua vez de atravessar. E você o faz, sem problema nenhum. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Isso aí, aliás, eu vi, quando eu vim para cá, no ônibus, proibido ah, qualquer situação lá dentro do ônibus, de aparelho, no jogo de futebol ou sei lá o quê. Sabe, muitas pessoas você gosta de futebol, ótimo, tudo bem, mas bota num tom que só você ouça, o outro não é obrigado a ouvir aquilo. "Ah, eu não gosto de futebol". E aí? É problema dele. Então, nós vemos aí a integridade, comprometer a integridade do próximo.
Olha, isso aí é muito interessante. Mas antes de continuarmos, nós temos que fazer um primeiro intervalo, pessoal. Voltamos daqui a um minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita, indo para o seu segundo bloco. E nós estamos falando, né, ah, do capítulo 173 do livro Palavras de Vida Eterna. Você quer nos comentar aquilo que eu acabei de ler, por favor? É que Emmanuel ele é muito interessante, ele sempre coloca é, coisas da vida, da nossa sociedade, né? Como ele Uhum. fala aqui sobre o trânsito, né? Paradas indispensáveis. Ele está falando quando nós estamos dirigindo, a pessoa tem, e o sujeito fica danado da vida porque o sinal está fechado, não sei o quê, né? E tem pessoas, aí, então alguém está andando devagar, algum problema, e as pessoas ficam, né, com dificuldade. Isso hoje em dia nós vemos muito acontecer com os motociclistas, né? Infelizmente. Eles passam, arriscam-se, por isso que é muito acidente. Por quê? A falta de paciência em obedecer o trânsito, né? Está parado, gente, então deixar parado. Então, não, mas vamos fazer até que acontece um acidente. Assim também aquele que está dirigindo um automóvel, né? E mais cada advertência da energia elétrica, para que não venhamos comprometer a integridade doméstica, né? Quer dizer, então, as advertências da energia elétrica, você não levar um choque, você cuidar, né, da segurança, Segurança. usar segurança dentro da sua casa para não comprometer. Veja que ele está falando coisas assim, que exatamente às vezes a gente não tem essa paciência, não. Eu tenho que fazer as coisas corretas, né? Fazer tudo correto dentro da minha casa, e onde nós estivermos, né? Nós temos aqui, estamos num estúdio, e aqui tem muitas coisas, aliás, então eu não tenho que ficar mexendo, enfiando o dedo em lugares. Coisas que não lhe Eu vou pertencem. comprometer a minha saúde e também a integridade do Do ambiente, local, né? exato. E assim, serve como metáfora para tantas outras coisas, né? Perfeito, Então, perfeito. Vamos lá, sua vez. é. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho que não deseja os seus próprios direitos se não deseja os seus próprios direitos menosprezados, né? Então, aquela regra de ouro, né? Que é: faça aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam, né? E Jesus ainda fala: nisto está contida toda a lei e os profetas. Quer dizer, é uma coisa simples e que às vezes, nós não respeitamos o direito. Você ainda há pouco falou sobre o indivíduo no ônibus liga o celular, eu estou ouvindo música evangélica. Pô, mas eu não quero ouvir música e também não quero ser perturbado. E particularmente em ônibus intermunicipal, Que está interestadual, sempre você não, lotado. você não pode fazer isso, né? Não pode, porque tem que respeitar o outro, Claro. não é? E
Então, e o vizinho também. Às vezes você pode ter um vizinho, aquele vizinho que fica escutando aquelas músicas que hoje em dia são as músicas maravilhosas, que o diabo adora dessas músicas, né? São tão. E você Horrível vai aqui. ficar ouvindo isso? Não é. Então, respeitar. Isso aqui fala do respeito, que é o que, em geral, ele nos fala aqui, né? Nós procedermos respeitando o O próximo. Não próximo. é isso? Perfeito. Quer fazer o outro lá? Vamos lá. Lembremos-nos. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. E aí, Luiz? Pois é. É exatamente o problema do ônibus, de novo, É, não é? Se você está com o celular, quer ouvir, bota baixinho no seu ouvido, sabe? Não tem problema nenhum. Agora, é, aí, aqueles espíritos inferiores, que enxergam os nossos defeitos, isso não está aí, não, está na sua folha. Enxergam os seus defeitos e os pontos frágeis, é que gostam de fazer brincadeiras ruins com você. Eles adoram esse tipo de situação, sabe? E aí cria situações dentro do ponto do ônibus, ou dentro do ônibus, perdão. Entendeu? Por quê? Eles querem confusão. Você que está sentado não está ouvindo, está na sua. Mas o outro quer ouvir. Tudo bem, é um direito dele ouvir, mais baixo. Mas aí o negativo começa a interferir. Olha, ele não gosta disso, do teu lado, bota alto. Aí começa, cala a boca, aí começa a confusão dentro do ônibus. Que o pessoal adora uma confusão, diga-se de passagem. Sabe? Então, nós vemos aí que nós devemos, através dos comentários úteis, curar esse tipo de situação. Porque às vezes o telefone toca, você dentro do ônibus, toca o seu telefone, tu desliga e diz, eu ligo depois. Acabou-se. Para não perturbar os outros. E o negativo, tá? Sobrecarrega a imaginação em quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. É o que nós estamos falando aí do ônibus. Intemperança moral. Gente, mental. A coisa fica de um jeito que, se der algum problema. Outro dia, eu estava no ônibus e, de repente, ela não sabia se descia, se era aquele ponto que a pessoa estava, e ficou perguntando a outra pessoa, e o ônibus parado. Aí o cara viu que não, o motor viu que não tinha ninguém para descer, ele fechou a porta e arrancou. Pronto, já foi um escarcéu dentro do ônibus. Gente, é exatamente isso aqui, ó. Sobrecarrego a imagem de quadros deprimentes. A pessoa, se não sabe, pergunta antes, aonde fica em tal lugar. Ó, é aqui. E você desce. Aí, depois que o ônibus arrancou, é que ela cismou, eu tinha que descer aqui. Não é dessa forma, gente. Nós temos que ter um pouquinho de consciência também. Não é assim? Tá certo? Faz o resto, Paulo, faz favor. evitemos rixas e queixas. Exato. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos baseados na experiência dos homens,
e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízo, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Olha, o que nós estamos falando hoje, você entra no hospital. Qual é a primeira placa monstruosa que tem lá na portaria? Silêncio. Aí o sujeito acha que não pode, tem que entrar naquele horário, que não é o horário de visita, e começa a fazer uma situação com o atendente. Olha aí. Paciente em hospital tem seus horários de visita. Não é a hora que você quer que vai ter que entrar, não. Olha, vai variar de acordo com o grau do paciente. Eu falei assim, olha, fui avisado que ele está muito mal e o médico mandou vir aqui. O atendente vai lá e liga para o médico de plantão. Está acontecendo isso do paciente número tal. Ah, não, pode deixar ele subir. Diferente. Agora, você chegar lá, eu quero, não vai dar condição. É por isso que tem as rixas e as queixas. E aquele que está fazendo está se queixando. Mas também ele está na rixa, está na briga, porque ele quer impor a vontade dele. Não é dessa forma, gente. É aquele que ele fala que evitemos rixas e queixas para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira. Porque Lógico. Isso aí também na vida em família, nós temos também temos esse procedimento. Devemos evitar dentro de casa rixas e queixas. Tem pessoas que se queixam do outro, do familiar mesmo, né? É claro que o convívio, né, o convívio nos dá liberdade, às vezes, de falarmos coisas, mas como ele fala que evitemos. Evitemos, totalmente. Tem que evitar. Porque se você vai evitar brigas e evitar queixas, né? Você vai se queixar da pessoa que convive ali, do irmão, da mãe, do pai, da esposa, do esposo, dos filhos. Tá? Se a pessoa ficar. Aí é briga, onde nós vemos que em algumas famílias a coisa não acontece, não tem harmonia, que é muito comum a pessoa pedir, faz oração lá para casa, coisa e tal. Você pode fazer oração, mas a pessoa tem que evitar rixas e queixas, certo? Porque eu sempre acho que tem que falar olha, podia fazer aí uma prece para minha mulher, porque ela anda me perturbando com os assuntos, ou podia fazer uma prece que meu marido anda esquisito, essas coisas assim, filho, mas a gente não sabe. Nós mesmos podemos provocar o equilíbrio e a harmonia com as boas palavras. Com certeza. Né? Gente, o Paulo falou uma coisa interessantíssima. Ele disse o seguinte, que dentro de casa a pessoa lá está de mal com o marido ou vice-versa, vai ser, pede por fulano. Tá bem, a gente pede. Mas a bênção, para ser recebida, a bênção, ou um passe, ou uma palavra boa a favor do indivíduo, vai depender daquele que recebe. Porque se ele tiver de mau humor, é igualzinho a um guarda-chuva aberto, você com guarda-chuva aberto. A coisa é igual à água, né, a da chuva, bate e escorre para o lado. A mesma coisa são essas orações que você faz à terceira. A pessoa tem que estar receptiva. Tem o seu valor? Sim. Mas mesmo com ele com guarda-chuva aberto, tem o seu valor. Por quê? O ditado diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com certeza, aquele guarda-chuva, mesmo que ele seja impermeável, sempre tem uma fuligenzinha de água, uma nuvenzinha de água. Que você, poxa, o guarda-chuva não está me fazendo eu ficar molhado. Aquilo ali já é
o que você merece para molhar você. Você veja, cai na sua cabeça, puxa, está molhando a minha cabeça. Você já mudou de tom. Olha como é que funciona. E a mesma coisa com as rixas e queixas. Vai, um camarada, a esposa vai lá e faz uma comida. Aí você vem na rua, quando casado, logicamente, e diz assim: puxa vida, eu bem que gostaria de uma batata frita hoje. Mas a esposa não fez. Aí ele chega e diz assim: não fez batata frita? Não, você não me falou nada. Mas não é de tom de briga. Mas ele que já vem da rua com situações negativas. Ah, você também não me perguntou? Já botou o problema em cima da esposa. Ela não perguntou o que eu queria. Não é dessa forma, gente. Não fez. Puxa, mas fez um gilozinho aqui. Valeu. Pronto, acabou-se. Não precisa aquela confusão toda. Porque, na realidade, gente, nós somos aprendizes. É. E nessa aprendizagem, nós temos condutas a que nós devemos nos acolher. Ah, sim. Você vai querer atravessar a rua na hora que o trânsito está livre para os carros? Não. Então, espera. É uma conduta. Nós devemos, sim, no plano material, obedecer às condutas de vida. No plano espiritual é a mesma coisa. Não muda. Ah, mas lá não tem carro? Mas tem que ter bons pensamentos. Não é? Eu estou pegando coisa da sua folha aqui, Não, hein, mas Paulo? essa lição ela é muito boa. É? É. E Ah, eu vou até pode pegá-la aqui, voltar lá, sem Sepulcros problema Abertos, nenhum. né? Nós temos numa lição do livro Fonte Viva, também de Emmanuel, Espírito através de Chico Xavier, né? A Ah, questão, o capítulo 51, Sepulcros Abertos, exato. né? Quer dizer, não sejamos sepulcros abertos, porque Paulo, aos Romanos, fala assim: a sua garganta é um sepulcro aberto. Ele está falando lá para os Romanos exatamente isso, né? Porque você tem que falar coisas boas, você não tem que jogar coisas ruins. Isso serve, inclusive, por exemplo, para nós aqui, eu e o Luiz. Se nós chegarmos aqui, começarmos a falar coisas negativas, abrir nossa boca para falar só coisas negativas, falar mal disso, falar mal daquilo, falar certo, metendo mal nos outros, quer dizer, você está usando a sua, como ele fala aqui, a sua garganta como um sepulcro aberto. Ou seja, você está colocando coisas Ruins. negativas, né? Podridão, morte. Por isso eu falo, embora nós estamos aqui numa mídia que também tem o seu jornal e outra, eu não costumo ver jornal, não é culpa do jornal, dos noticiários, Entendi. não. Uhum. Não é culpa do noticiário. É bom que é tanta negatividade, assim que aí eu não sei se foi ontem, eu sei que aí, ó, morreu uma porção de gente afogada, mataram pelo menos duas mulheres, dois feminicídios, e roubos, furtos, eram muitos. Então é muita negatividade. Nós precisamos saber disso. Mas se eu for me apegar a isso, daqui a pouco eu vou chegar aqui e falar com o Luiz: ah, Luiz, precisa ver, olha, roubaram isso, fizeram aquilo, mataram não sei quem. Não, não Então é. aí nós estamos usando a nossa boca como um sepulcro aberto, colocando morte e podridão para fora. É, E o objetivo, inclusive, do programa é dar uma boa mensagem para que com a gente certeza. mude o nosso procedimento diante da sociedade, diante da família, né? A gente mude. Mas não é o outro que tem que mudar, não. Quem tem que Somos mudar nós. é eu, né? Eu é que tenho que proceder. O evangelho do Cristo é para todo mundo,
Mas quando eu leio, eu não tenho. Isso aqui serve para o Luiz. Aqui, Luiz, isso aqui. Não é isso. Exato, Que eu tenho um entendi. cunhado que precisava ver essa lição. Não é assim. É eu que estou diante dela e eu preciso aprender, introjetá-la em mim e depois exalar, né, essa Perfeito. mensagem com paz e harmonia. Não, perfeito, perfeitíssimo, perfeitíssimo. Então a gente vê, gente, como a doutrina espírita nos explica o nosso proceder, tá certo? Ok? Nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos agora com uma folha, capítulo 51, né, do livro Fonte Vida. E Paulo, em Romanos, nos diz o seguinte, capítulo 3, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Ele pode ser um sepulcro aberto, mas falando coisas boas. Sabe? Exato. Porque, na realidade, gente, nós temos no nosso estômago um ácido, né, para digerir tudo. E muitas vezes exalamos determinados odores que não são bons. Mas aqui, especificamente, não se fala do corpo material, e sim da sua evolução espiritual. Sabe? Nós podemos ter uma garganta aberta, como o nosso programa, como outros programas mais aí de outras religiões o são, desde que aqueles que conduzem os programas e mais os convidados façam também aquilo que Jesus nos pede. Ele pede, ele orienta, ele não manda. Este é o caminho, caminhai por ele. Olha só, ele não diz, você tem que caminhar por ele. Não. Ele diz, este é o caminho. Ele já disse que o caminho é o certo, é o de ir para ele. Caminhai por ele. Olha aí, são duas afirmativas em cima de uma frase. E nós, o que fazemos? Usamos a nossa garganta material para falar bobagem. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, como Paulo já vem nos dizendo nesse programa todo. Gente, não é assim. Não é assim. Porque aqui diz assim, enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis do outro. Isso é um espírito inferior, sem conhecimento. O espírita pode fazer isso? Pode, ele tem um livre-arbítrio de fazer. Mas se fizer, ele sabe que vai ter que resgatar. Não é isso? Isso aqui está falando
principalmente porque nós temos o costume, digamos assim, eu vejo lá que tem um, um grande palestrante, está até na internet, então ele fala coisas boas, coisa e tal, e, e aí tem aquele meu defeito. Aí eu começo a ficar com inveja do sujeito, eu vou procurar de alguma forma, né? E aí, como ele acabou de dizer, enxergam apenas os defeitos e pontos frágeis da pessoa, né? Então, se eu posso olhar para o Luiz, se eu quiser, eu vou procurar os pontos frágeis, ou seja, aquilo que ele tem de defeito, de coisa, ele faz a mesma coisa para mim, para os outros. Aí nós começamos a falar mal daquela pessoa para diminuir, tentar diminuir. Quando eu não consigo subir, eu quero diminuir o O outro, outro. né? Então, isso é isso que ele fala, é isso que nós devemos evitar, porque isso é muito ruim para quem procede dessa maneira. O meu proceder assim é negativo, não é? Ele ele, lá no final, que nós vamos pular aqui uma coisa, ele fala, essas pessoas exalam ruínas e tóxicos de morte, né? Isso, a pessoa quer arruinar o ambiente, né? Como eu vai falar, o Luiz fez lá aquele programa, mas eu não gosto muito por isso, por aquilo. Eu começo a colocar. Tem pessoas que falam mal de outras religiões, entende? Como falam do espiritismo, mas tem também espíritas, às vezes, que também tentam denegrir outras religiões, porque existem más pessoas em todos os lugares. Eu conheço um católico que ele é uma pessoa ruim. Aí eu vou falar mal do catolicismo porque tem eu não presto, eu sou espírita, né? Então nós temos que procurar aproveitar, né? Deixar de lado essas coisas, aproveitar todo momento para exaltar as pessoas, né? Exaltar o bem que existe, como Cristo viu os dentes bonitos no cachorro morto, nós também vamos procurar. O que que tem de bom nisso aqui? Ah, tem isso aqui, certo? Então, eu vou procurar exaltar aquilo que é bom, o que é melhor. Com certeza. E a gente vê aqui, lá na última frase aqui diz assim, olha, quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno, quer dizer, material das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais, olha aí, e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Olha que coisa É isso maravilhosa, aí. cara. Sinceramente, quem escreveu Fonte Vida, você lembra? Fonte viva é Emmanuel. É Emmanuel. Emmanuel através de Bom, Chico Xavier. Emmanuel é, é um ser iluminado. Mas Paulo, olha lá, o que ele quis dizer com tudo, né? Devemos consagrar o bem à nossa garganta. É o que nós estamos fazendo aqui, gente. É julgar um pouquinho de coisas boas na frente de todo mundo. Pega quem quer, infelizmente. Nós temos essa situação. Ah, eu não gosto disso. Tá bem, você não gosta hoje. Mas amanhã você vai ver que havia necessidade de você pegar e você pega. Pronto. Eu vou falar disso contra você? Não. Ótimo. Você fez aquilo que tinha que fazer. Porque, olha, Paulo dizia o seguinte: tudo é bom, nem tudo me convém. Ah, gente, isso para mim foi a carapuça. Porque eu tinha coisas que. Ah, isso eu não gosto. Ah, isso. Sabe? Espera um instantinho.
Se eu não gosto, é porque talvez eu não tenha entendido aquilo. Então, peraí, vamos ver. Até que eu caí no espiritismo. Gente. Fui para lá e falei, peraí, eu não tinha visto essa outra observação, essa outra estrada. Tudo é bom, nem tudo me convém. Claro, no momento não é bom eu comer um jiló amargo. Mas, de repente, assim, interessante, eu fui lá no restaurante, comi um jiló, mas não estava amargo. Que coisa boa! Você mudou de pensamento. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. O importante é você reconhecer que tudo é bom, nem tudo me convém. Ainda. Sim, porque seguir os passos de Cristo é bom? É bom. Mas me convém? Me convém sim, mas ainda é muito difícil para mim. Olha, gente, vamos e venhamos, não é? É muito difícil ser espírita. Muito difícil. Mas não é impossível. Aliás, Nelson Mandela disse para a Rainha Elizabeth isso. Algum assunto que ela falou assim, isso é impossível. Aí ele virou para ela e diz assim, senhora, madame, impossível até que se faça. É isso aí. Sabe? Cara, são coisas, são colocações incríveis. Mas, infelizmente, Paulo, o nosso tempo terminou. Quantos minutos nós temos? Não Nenhum. temos Não mais. temos mais. Tá certo? Tá certo. As suas considerações finais, Paulo. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez ao Luiz a oportunidade de aqui estar, né, falar de um assunto muito bom, que serve para todos nós, principalmente para nós dois, eu, para mim e ele, Com certeza. mas é para todos nós, né, que passamos da nossa garganta um expelidor de luz, de harmonia, de paz, de saúde, né, Perfeito. para todos, né? Pensemos no bem para que possamos exalar o bem nos nossos atos, né? Não só nas palavras, mas nos nossos atos também, e impregnar a sociedade em torno de nós, né? Muito obrigado, Luiz, e que a paz permaneça no coração de todos. Pessoal, nosso tempo terminou. Agradecido, até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.